Aleluia, Jesus. Eu quero trazer a palavra do Senhor no dia de hoje, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Minha voz está um pouquinho fanhosa, irmã, mas é porque eu peguei uma virose brava esse dia. Mas vai dar certo. Glória a Deus. Nessa manhã, a palavra do Senhor, ela vai ministrar aos nossos corações que o tempo que nos resta sobre esta terra, da igreja do Senhor sobre esta terra, é muito pouco. Nós não podemos saber o dia nem a hora, porém o Senhor diz que Ele vai vir. Ele diz que chegará um dia em que a sua igreja será arrebatada e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E esse dia está tão próximo, que não nos resta mais tempo de perdermos o nosso precioso tempo com coisas vãs e inúteis, que não trazem sobre nós vitamina do céu. Como assim, irmã Karine, vitamina do céu? Tem coisas, amado, que nós passamos durante o nosso dia que não nos agregam em nada na nossa vida. Muitas das vezes nós nos colocamos durante o nosso dia, nos acordamos porque o Senhor nos dá essa permissão e esta liberdade de abrirmos nossos olhos todos os dias. Glória a Deus. Se você está me ouvindo nessa manhã, porque Deus, o Senhor, tem te dado vida. E nós abrimos nossos olhos todos os dias e nos permitimos, o Senhor nos permite viver mais um dia. Mas o que nós fazemos com o nosso dia, muitas das vezes, é colocar Deus de lado e vamos resolver as nossas coisas. Não necessariamente dizer, meu querido, que nós temos que ficar ali prontificado e deixar as coisas acontecerem. Não, porque nós temos as nossas obrigações, ainda mais nós que somos adultos. Porém, o Senhor diz que o que há de vir virá e não tardará, então nós temos que estar na esperança de que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, que Deus, o Senhor, Ele vai nos tirar desta terra. Glória a Deus. Nós temos que viver pela fé, como a Bíblia diz, que é a qualquer momento. Então eu te pergunto nessa manhã, se no dia de hoje o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, se no dia de hoje o Senhor voltar, será que nós vamos estar em um momento da nossa vida que nós vamos estar aptos para subir com o Senhor, a se encontrar nos ares e viver para sempre com Deus? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, servir a Deus não é fácil, mas o Senhor nos dá o livre-arbítrio, glória a Deus, de se achegar a Ele todos os dias. Porém, com tantos acontecimentos, a nossa mente, por vezes, ela se desfoca do céu. Ela se desfoca da verdade, ela se desfoca, muitas das vezes, nós damos lugar ao inimigo e ele nos faz entender, muitas das vezes, que nós não somos mais aptos para chegar diante da presença do Senhor. Aonde eu li a palavra do Senhor diz que se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Se alguém se retirar de quê, irmão? Da presença do Senhor. Porque, amados, nós estamos na presença do Senhor unicamente pela graça. E quando o Senhor diz que se nós nos retirarmos por livre e espontânea vontade da presença de Deus, o Senhor não tem prazer na nossa alma. E quando eu digo que é pela graça, é porque é pela graça do Senhor que nós estamos na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. O inimigo, esses últimos tempos, ou por que não dizer por todo o tempo em que ele tem existido, o que ele tenta nos fazer entender que nós não somos dignos
de ir para a presença de um Deus que é tão santo e realmente nós não somos. Mas ele tenta tirar de nós a esperança da graça, ele tenta tirar de nós a esperança de que nós estamos na presença de Deus unicamente pelo dom da graça, pela salvação de Jesus Cristo sobre nós, que não foi dada por merecimento, mas por favor, mas foi dada unicamente por graça. A palavra do Senhor vai dizer que nós fomos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom do Senhor. O Senhor colocou sobre a nossa vida o dom da graça, o dom da salvação, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus escolheu nós, quando Ele nos amou, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas. Mas mesmo assim, Ele olhou para nós e viu em nós a necessidade de salvação. Glória a Deus. Talvez na manhã desse dia, você tenha entendido a ideia que o diabo quer colocar sobre a mente, que você não tem mais a capacidade de estar na presença deste Deus, que você já foi longe demais e a porta da graça se fechou para a sua vida. Mas enquanto nós não entendermos, irmão, que é unicamente pelo favor do Senhor, que é unicamente pela graça, irmão, sabe o que é graça? A graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos, que é o favor da vida, o favor da salvação. E a misericórdia é exatamente nós não recebermos, nós sermos poupados daquilo que verdadeiramente nós merecemos. E o que é que nós merecemos, irmão? Nós merecemos a condenação. Nós merecemos é que Deus, o Senhor, não olhe para nós e não tenha misericórdia. É isso que nós merecemos, mas o Senhor, Ele olha para nós e tem a misericórdia. Ele não nos dá aquilo que verdadeiramente nós merecemos, porque nós não conseguiríamos suportar, então, por causa do amor dEle. Não foi por causa das minhas atitudes, não foi por causa das suas atitudes, foi por causa do amor dEle. A porta da graça ainda está aberta. Isso não quer dizer que a graça ela nos coloca numa condição de nós podermos pecar, de nós podermos fazer o que é errado, porque nós temos sobre nós a graça e a misericórdia. É como a palavra do Senhor diz: eu pecarei porque eu tenho a graça sobre a minha vida, de forma nenhuma. Aleluia, mas receber a graça de Deus, receber o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida, meus irmãos, é entender este amor e fazer para Deus por gratidão. Aleluia, por causa do que Ele fez para nós, que foi a salvação. Você tem amanhecido sem esperança, porque a sua vida está um caos por causa das suas próprias atitudes. Mas o Senhor te oferece graça nesta manhã. Ele te oferece uma vida cheia da graça do Senhor sobre ti. Aleluia. Irmão, até a forma com que nós acordamos, até a nossa própria vida, o nosso fôlego de vida é um favor de Deus. O salmista vai dizer que no seu favor está a vida. E todos nós, consciente ou inconscientemente, nós sabemos disso. Porque quando a enfermidade bate na nossa porta, em que os médicos eles não conseguem resolver, o dinheiro também não serve de muita coisa, nós vamos buscar a quem? Nós vamos buscar a Deus, porque a vida está nele. No seu favor está a vida, e nós vamos buscar a vida nele. Aleluia, Jesus. Nessa manhã, nós estamos aqui para te oferecer aquilo que o Senhor tem nos dado, que é a sua graça. A oportunidade de você voltar hoje. Muito mais do que a casa do Senhor, voltar hoje para a presença daquele que pode tratar as tuas feridas, que pode restaurar a tua fé, restaurar a tua confiança, que por causa das circunstâncias da vida tem se acabado. A tua fé tem se desvanecido.
Mas amanhã de hoje, através da palavra do Senhor, o Senhor renova a tua fé, porque foi ela quem disse. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós estamos com a nossa fé abalada, ela está faltando ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quando nós passamos muito tempo sem contato com ela, sem contato com a palavra de Deus, a nossa fé vai esvair, porque o que há ao nosso redor, ao nosso derredor, as circunstâncias da vida, tudo que tem acontecido esses últimos dias, que você abre um noticiário na TV, no celular, de rede social, você não vê outra coisa a não ser coisas que têm acontecido. E se nós formos focar naquilo dali, a nossa fé se esvai. Aleluia, Jesus. Escândalos por cima de escândalos, tragédias por cima de tragédias. Irmã, é Deus que envia as tragédias? Não, irmão, Deus permite apenas. Quando você vê cidades sendo queimadas, assoladas, o Senhor, Ele permite. Mas o homem, muitas das vezes, ele está apenas colhendo aquilo que ele plantou. Quando você vê um aquecimento além da média, irmãos, Deus, Ele deu a oportunidade do homem cuidar da terra, lavrar sobre a terra, colher da terra, plantar nela e colher dela. Mas o que é que o homem faz? O homem, ele não cuida, ele não zela daquilo que Deus tem entregado em suas mãos. Ele não planta o que é viável para o seu sustento. Ele constrói aonde não é para construir. Aleluia. E muitas das vezes, meu querido, a natureza, ela vai dar o seu troco, ela vai requerer aquilo que é dela. E muitas das vezes o homem coloca a culpa apenas em Deus. Mas o homem tem a sua parcela, irmão, porque ele colhe aquilo que ele planta. Aleluia, Jesus. E por causa de alguns blasfemadores, o nome do Senhor tem sido blasfemado, e as pessoas têm colocado culpa em um Deus que não tem culpa alguma, senão aquele Deus que está com a porta da graça, esperando você se reconhecer os seus pecados. Aleluia, Jesus. Irmão, mas a Bíblia diz que Deus é justiça, e Ele é. Vai chegar o dia em que Deus derramará a sua ira sobre a terra por causa disso, porque não aceita a porta da graça. Aí nós vamos ver o Deus da justiça. Aleluia, Jesus. Mas até o dia de hoje, o homem tem tido seu livre-arbítrio de poder escolher chegar para Deus, independente do que tenha realizado ou deixado de realizar. A Bíblia diz que quando nós estamos no tempo da ignorância, o Senhor não leva em conta, porque nós não entendemos. Quando aqueles dois ladrões estavam ali, Jesus estava no meio, um do lado e o outro do outro. Ele, na sua vida de pecado, estava se acabando ali. Era o seu último momento de vida daqueles dois ladrões. O da esquerda e o da direita. Aleluia, Jesus. E o que eles haviam feito ali era digno de julgamento, irmãos. Mas até no momento em que o Senhor estava sendo crucificado, um deles reconheceu os seus pecados e o Senhor lhe deu o seu perdão. Então o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, porque realmente eles não sabiam o que estavam fazendo. Aleluia, Jesus. Amados, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós só passamos a ter a ciência do quanto nós erramos quando nós conhecemos a este Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós temos a consciência de que nós erramos, nós temos a consciência de que nós pecamos. Quando eu olho para a minha vida pregressa antes de aceitar a Jesus Cristo, é hoje que eu vejo como eu necessitava da misericórdia e eu não sabia. Porque nós erramos, nós pecamos, mas nós não temos a consciência disso, irmão. Se o Senhor não abrir os nossos olhos para nós ver como nós estamos errados. É
por isso que dizem que quando a gente aceita o Senhor, uma venda dos nossos olhos cai. E foi isso que aconteceu na minha e na sua vida, nós que já conhecemos ao Senhor. Ainda tem muitos que não conhecem. A Bíblia diz que o Deus deste século, quem é o Deus desse século, é o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não vejam, ouvindo não escutem, e não se convertam, e o Senhor venha trazer cura sobre as suas vidas. Ele quer manter você, meu querido ouvinte, preso a uma vida pregressa e te fazer entender que para você não tem solução. Que você é pecador demais para se achegar a este Deus. Mas quando nós pegamos essa ideia de que nós somos pecadores demais para se achegar a esse Deus, nós estamos anulando o sangue carmesim do Senhor. Estamos tirando o valor do sangue carmesim sobre a minha vida, dizendo que Ele não é capaz de perdoar os nossos pecados. Aleluia, Jesus. E o sangue do Senhor, Ele cobre, irmãos. Ele perdoa todo pecado confessado. Aleluia, Jesus. Ele tem a capacidade de nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele tem a capacidade de nos tirar desta terra e levar para o céu. Tem a capacidade de fazer de mim e de você uma nova criatura, onde os outros vão olhar para nós e vão dizer: mas quem te viu e quem te vê, hein? Aleluia, Jesus! Quem me viu e quem me vê. Quem me viu foi Deus e quem me vê é Deus, meu querido. Aleluia, Jesus amado. O Senhor é aquele que está com as suas mãos estendidas. A Bíblia diz, Isaías, ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas a ponto de não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E olha que quando Isaías ele disse isso, o sacrifício do Senhor ainda não havia sido acontecido ainda, Jesus não havia morrido ainda. Mas a cruz, a redenção da nossa alma é um plano do Senhor desde o começo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O plano de salvação para a nossa vida desde o início, meu irmão. Por isso não há desculpas quando nós chegarmos naquele último dia diante do Senhor e dizer: Senhor, mas eu não sabia. Eu não sabia. Porque, meu querido, o Senhor, Ele está com a sua porta aberta. Até o dia de hoje, eu não sei, daqui a alguns minutos, eu não sei. Porém, o Senhor é aquele que na manhã desse dia, Ele te chama para dentro desta porta, para te fazer conhecer um mundo que você não conhece, te fazer conhecer uma presença que você não conhece, te fazer entender algumas coisas que você tem questionado até o dia de hoje, mas que a resposta está naquele que é vivo. O que há de vir virá e não tardará. É só um pouquinho de tempo. A Bíblia diz que nós somos daqueles que não retrocedem. E esses dias o Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração. E conversando com uma amiga. E é muito interessante, irmão, porque o Espírito é o mesmo, né? E testifica tanto no nosso coração como daqueles que têm o Espírito também. Aleluia, Jesus. O Senhor não nos deu o aval para desistência, irmãos. O Senhor, Ele não nos deu para a nossa vida a permissão de desistir. Nós, servos do Senhor, nós sim, já fomos longe demais para desistir agora. Glória a Deus. Nós já chegamos muito perto do último dia. Para nós recebermos a nossa vitória, nós já chegamos muito perto para desistir e voltar no meio do caminho.
Não nos resta mais a possibilidade de desistência, porque o Senhor nos dá a garantia da vitória. É difícil, irmão, a caminhada, ela é muito difícil. As decepções, elas são constantes todos os dias na nossa vida. Mas a graça do Senhor, ela nos faz suportar coisas que nós não suportaríamos sem ela. Por isso que o Senhor disse ao apóstolo Paulo: olha, Paulo, a minha graça, ela te basta. Quando você estiver fraco, meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É aí onde eu vou chegar sobre a tua vida. E vou te dizer que você pode vencer não por causa da sua força, mas por causa da minha força. Era isso que o Senhor estava dizendo ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas quando nós colocamos a nossa fraqueza na presença do Senhor, irmãos, é quando a graça, ela superabunda sobre a nossa vida. Essa manhã fica essa palavra do Senhor sobre o teu coração e não esqueça. Você não foi longe demais para o Senhor não receber a sua vida. O Senhor diz: alimpai a mão, pecadores, vocês de duplo ânimo, purificai os vossos corações, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Aleluia. Ou seja, o Senhor, ele continua no mesmo lugar. Eu já ouvi pregações em que diz que quando nós erramos, o Senhor, ele se afasta de nós. Mas a Bíblia vai dizer que o que nos afasta, que o que nos tira de lá, da presença de Deus, é o pecado. Glória a Deus. Não é o Senhor que sai de lá, porque, irmãos, quantas vezes no dia nós pecamos, ia estar nessa e nós nos arrependemos, Senhor, ia estar saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando. E não, irmãos, é nós quem saímos do lugar que Deus nos colocou. E é nós que temos que voltar para lá. O filho pródigo, quando ele saiu e ele voltou. Não foi o pai que foi buscar ele, não. Ele teve que voltar, porque ele sabia o caminho de casa. Você sabe para onde você tem que ir. Você sabe o caminho de volta. Volte, porque o Senhor é aquele que te recebe de braços abertos como o pai do filho pródigo. E vai ter grande festa no céu por causa do teu arrependimento. Nessa manhã, fique com a palavra do Senhor. O Senhor, ele te ama, e não deixe o diabo dizer o contrário. O Senhor, ele te ama e ele é amor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.